problema que vivemos no Douro. E que soluções são essas? Por exemplo, diga-me só uma coisa, a linha, eu já fiz um Portugal Português sobre as linhas ferroviárias que poderiam encerrar As linhas ferroviárias são património também do nosso território. Também. Não, está garantido, já está garantido. Felizmente garantido. Ótimo. A linha do Corgo vai ser reabilitada, inclusive foi assinada numa cerimónia no Governo Civil, em Vila Real, com o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, a consignação da reabilitação da linha do Corgo. Então é uma ótima notícia. Nós, naturalmente, fizemos um trabalho como autarcas, conjuntamente com a Secretaria de Estado, conjuntamente com a REFER, e felizmente a obra já está no terreno. Portanto, a linha do Corgo é a linha do Corgo que é uma linha, faz parte também daquela paisagem, que é uma linha complementar, a uma linha do Douro, que essa sim é uma linha estruturante do desenvolvimento da nossa região, porque pode, inclusive, ligar-nos à Espanha. Falta ali um pequeno troço entre Pocinho e Barca d'Alva, que deveria ser novamente ativado para podermos ter uma ligação direta por via ferroviária à Espanha. E que era muito importante para o vosso desenvolvimento. Que é uma situação que também a Sra. Secretária de Estado deixou em aberto essa possibilidade. Para além disso, é fundamental para a linha de Douro que seja feita a eletrificação até Peso da Régua. Portanto, eletrificação da via férrea. Portanto, termos comboio movido a energia elétrica até Peso da Régua. Isso seria naturalmente determinante, como determinante seria também, naturalmente, a ligação entre Pocinho e Barca d'Alva. Ficou uma promessa, está naturalmente em cima da mesa, queremos acreditar, mas relativamente àquilo que falava há pouco do turismo, e o turismo ser, no fundo, um motor de desenvolvimento económico para uma região de monocultura, eu aí fico mais preocupado. Naturalmente que as autarquias estão disponíveis para fazer o seu trabalho, aquilo que lhes compete, mas a Administração Central, no fundo, tem sido um pouco contraditória relativamente àquilo que põe no papel. No papel, por um lado, assume o Douro como um destino turístico de grande relevância, nos próprios planos, o plano estratégico de turismo, ou o plano estratégico nacional de turismo, define o Douro como uma área de turismo prioritária, isto a nível nacional. Depois, a agenda regional de turismo do norte de Portugal tem também na sua estratégia o Douro como um destino a desenvolver, e depois há, no próprio local da própria região, um plano para a própria região. O Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro, que também define estratégias e prioridades nos investimentos que devem ser feitos. E quando o Governo, por um lado, ou os seus organismos descentrados do Poder Central, põem no papel todas estas matérias, e o Governo depois, em determinadas matérias... Há sempre muita coisa em papel. É isso que eu quero concluir, e vou-lhe dar 2 ou 3 exemplos, onde, de facto, depois se contraria tudo que se põe no papel. É um pouco como aquele ditado que diz, olha para o que eu digo, não olhes para aquilo que eu faço. É que depois, por exemplo, no Hospital da Régua, e nós sabemos bem hoje quanto importante é a saúde, sabemos que os turistas que temos são turistas séniores que se preocupam para os sítios onde vêm, se têm ou não têm atendimentos. Naturalmente, fechou-se na Régua um atendimento permanente. E, portanto, um serviço de urgência que havia no Hospital Dom Luís I foi encerrado, mesmo com muita luta que nós tivemos, tentando demonstrar que isso era muito prejudicial. Está-me a dizer que o hospital encerrou, o serviço de urgência... O serviço de urgência encerrou. De Peso da Régua. De Peso da Régua, e naturalmente com ele definhou também o hospital. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas têm que ir para Vila Real. Vila Real, onde fica a mais de 35 minutos. Exatamente. E se estivermos a falar das freguesias rurais... É porque nós estamos só a falar dos turistas, estamos a falar também das pessoas, das populações, exatamente, naturalmente têm que ter qualidade de vida. Mas relativamente ao turismo, porque era aquilo que naturalmente estávamos a falar, isto é falar em sentido contrário daquilo que se põe no papel. Porque encerrar um serviço de saúde que tem um atendimento
próximo daquilo que é o local onde desembarcam, por exemplo, por ano, só por via fluvial, 180 mil turistas, eu penso que é ir ao contrário daquilo que é a retórica. E as pessoas têm que ter a noção que é o Governo Central que decide isso, e muitas vezes pensam que são as câmaras que decidem lutamos muito contra isso e tentamos inverter esse processo. Foi impossível numa primeira fase. Estamos a lutar para que seja ainda possível. Se não for num modelo, será num modelo alternativo. Para além disso, outro exemplo que lhe dou concreto, a questão do IC26. O IC26 é a ligação entre Régua e Amarante, uma ligação tenebrosa, cheia de curvas, e que no inverno é dramático, não é? Tenebrosa, e que é fundamental, e que nos próprios estudos que vão sendo feitos, nomeadamente num estudo que foi feito para o plano estratégico de peso da Régua e outros que foram feitos para a região, definem esta via como uma via fundamental para o desenvolvimento da região. Portanto, não está tão otimista como o seu colega Emílio Mesquita sobre os próximos anos. Não estou otimista porque, de facto, isto são situações fundamentais para que depois, na prática, aconteça aquilo que se pretende. O Nuno Gonçalves, vai-me desculpar, mas parece-me que hoje até está um pouco na moda bater no governo. E esqueceu de dizer algumas coisas. Estou a falar de coisas concretas. Custa-me acreditar, a mim custa-me acreditar que, em relação ao centro de saúde da Régua, que as coisas estejam nesse ponto tão negro como o colega refere. E nós sabemos que... não vamos discutir a política hospitalar e dizer que o que é preciso... Nós nos sentimos mais confortáveis, desculpe. É verdade que nós nos sentimos mais confortáveis, e a partir de uma certa idade muito mais, quando sabemos que há alguma coisa que nos resguarda, não é? O que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que a Régua precisa de ter, pelo menos, um centro de saúde com bastantes coisas e com a capacidade, de facto, de, em qualquer caso, poder estabilizar as pessoas para irem para um hospital mais central, a Régua tem 18 mil onde terão todas as condições. Mas eu não quero perder... Mas, Emílio, o problema é que não tem. Mas se não tem, eu não acredito que vai continuar a não ter. Eu não acredito que vai continuar a não ter. E que se deixe essa imagem de que, de facto... Eu, pelo menos, lutei para que eu irei mais pela questão de que não se faz tudo ao mesmo tempo e que isso irá ser feito. Mas eu não quero estar a discutir... Deixe-te só um exemplo nesta questão do turismo. Deixe-te só um exemplo que é de um turista que vem, por exemplo, da Alemanha ou dos Estados Unidos e que tem que ser atendido numa emergência. Ir parar ao hospital de Vila Real e passar, como muitos de nós lá passamos, 6 ou 7 horas de espera para ser atendido, imagina as repercussões que isso tem em termos da imagem daquilo que é o turismo do Douro. Isso não pode acontecer. Portanto, foi isso que tentamos transmitir e que não foi possível reverter. Nuno Gonçalves, eu estou convencido que isso, pelo que eu conheço também dessa parte de política, que isso são situações que vão ser devidamente equacionadas. Porque, por exemplo, para Foscoa, estão a ser equacionadas. E, nomeadamente... Era isso que eu lhe ia perguntar. Tem serviço de urgência? Estão a ser equacionadas. Tem num serviço de urgência. Mas tem serviço de urgência? Tem num serviço de urgência. Aqui não. Não. Tem um serviço de urgência que vai... E atenção, desculpem lá, também, e agora o intervalo é a hora certa, porque não, mas por exemplo, Peso da Régua tem 18 mil habitantes e Vila Nova de Foscoa 8.500.